Salve, salve, rapaziada, salve turma, Ayrton Dicas na área para mais um vídeo, meu parceiro, o vídeo desse sabadão, dia 29, meu parceiro, se chegou agora, caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, deixa o like e vambora para mais um vídeo de tips, agora com um novo contato aqui. Se quer entrar em contato com a nossa equipe aqui, é só mandar mensagem nesse número aqui de WhatsApp, tá beleza? Rapaziada, tem alguns campeonatos voltando, mas eu vou deixar tip somente do Campeonato Brasileiro. E atenção, rapaziada, muita atenção para essa rodada 17. Por quê? Porque muitos times vão jogar ou Sul-Americana ou Copa Libertadores da América. Então, muito cuidado, rapaziada, para não fazer bobagem, tá ok? Alguns times já informaram que vão poupar jogadores, outros times ainda não informaram, mas é bom ficar ligado. Mesmo os times que vão jogar titular, é bom você ficar com o pé atrás, dar uma olhada no pré-jogo, para ver se os times não vão poupar. Os técnicos adoram poupar jogadores para Libertadores, é impressionante. Então vamos começar lá, rapaziada, vamos começar sem esquecer jamais da nossa parceira Betano, que te dá 100% de bônus até R$500. Link abaixo do vídeo e no QR Code do lado esquerdo da sua tela. Eu vou começar pelo jogo aqui interessante, rapaziada. O jogo do Atlético Paranaense contra o Cruzeiro. Se a gente pegar aqui a classificação, o Atlético Paranaense está em quinto colocado com 26 pontos. Vai jogar com o Cruzeiro, que está em 11º colocado com 22 pontos. Os últimos 5 jogos em casa do Atlético Paranaense, ele vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Ele ganhou o último jogo em casa do Bahia, perdeu o jogo na Copa do Brasil para o Flamengo de 2-0, empatou de 2-2 com o Palmeiras, ganhou do Aliança Lima e ganhou do Corinthians. Fora de casa, o Cruzeiro, dos últimos 5 jogos, foram 4 empates consecutivos e o último jogo ganhou fora de casa do Vasco de 1-0, empatou de 0-0 com o Internacional, empatou de 2-2 com o Bahia, 1-1 com o Flamengo e 1-1 com o Grêmio. As informações do Atlético Paranaense, Léo Cittadini deixa o Atlético Paranaense para assinar com o Bahia. O Atlético Paranaense vai poupar alguns jogadores para o confronto, mas ainda não está disponível a classificação. A gente não sabe quem vai ser poupado, não sabe quem vai jogar, então é um jogo para você ficar de olho. Vão poupar, claro, não vai colocar o time todo reserva, vai poupar ali 3 ou 4 jogadores. Essas são as informações que a gente tem. O Cruzeiro, Gilberto está suspenso, Bruno Rodrigues, Neto Moura e Henrique Dourado nem viajaram para Coritiba. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Para esse jogo, rapaz, por mais que o Atlético Paranaense poupe alguns jogadores, eu acho que ainda assim o Atlético Paranaense é favorito para o jogo contra o Cruzeiro. Cruzeiro que fora de casa geralmente não joga muito bem, não está jogando bem nem dentro de casa. Essa é a verdade. A odd para o Atlético Paranaense está pagando 2,05, 3,30 e 3,80 para o Cruzeiro. Para esse jogo, por mais que eu acredite que o Atlético Paranaense é favorito para o jogo, eu vou me resguardar um pouco nesse empate, anula a aposta, só porque o Atlético Paranaense deve poupar alguns jogadores, ok? Beck, eu acredito o Beck mais pra linha do ao vivo, cara, mas como vai poupar alguns jogadores, como as informações que a gente tem, a gente fica aí nesse empate, anula a aposta, mas acredito que o Atlético Paranaense ainda assim é favorito para um jogo contra o Cruzeiro, tá beleza? Se sair empate, o seu investimento é devolvido 100%. Vambora pro próximo jogo, também às 16 horas, vai ter o jogo aqui do Fluminense e o Santos. O Fluminense aqui, que é o 7º colocado com 25 pontos, vai jogar com o Santos, que está em 14º colocado com 17 pontos. Os últimos 5 jogos em casa do Fluminense, ele está 5 jogos sem perder, 2 vitórias e 3 empates, empatou o último jogo dentro de casa 0-0 com o Flamengo, aí ganhou do Internacional, empatou com o Sport Cristal, ganhou do Bahia e empatou com o Atlético Mineiro. Fora de casa, o Santos vem de mal a pior, rapaziada. Nos últimos 5 jogos, foram 4 derrotas e um empate. Não venceu nenhum jogo dos últimos 5 jogando fora de casa. Perdeu o último jogo fora de casa para o São Paulo de 4-1. Perdeu para o Cuiabá de 3-0. Empatou de 1-1 com o Santos. Aí perdeu para o Bahia de 2-1.
e perdeu para o Red Bull Bragantino de 2-0, tá beleza? Se a gente vem aqui, ó, o Fluminense, rapaziada, ele tá 2 jogos sem vencer no campeonato, tá ok? O time tá invicto, mas como mandante no campeonato. As informações que a gente tem é que o Diniz ainda não decidiu se vai poupar jogadores ou não. Mas com certeza, se poupar jogadores também, será poucos jogadores, não será o elenco inteiro. O que a gente tem de bom pro Fluminense, a volta de Cano. Cano já está à disposição do Fernando Diniz, tá beleza? O Santos, rapaziada, se a gente for pegar o Santos aqui, ó, rapaziada, dos últimos 10 jogos do Santos na temporada, são apenas uma vitória, rapaziada. Então, assim, é muito complicado. Já o contratado atacante Júlio Furtes pode estrear pelo Santos. Uma dúvida também é o goleiro João Paulo, que ainda é dúvida para a partida. Para o Santos, a gente tem uma possível escalação, que é João Paulo, que é dúvida, ou Vladimir, João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô, Rodrigo Fernandes, Dodge, Jean Lucas e Lucas Lima, Mendonça e Marcos Leonardo. Essa é a provável escalação do Santos. Do Fluminense ainda não temos a escalação, mas iremos postar lá no nosso grupo do Telegram grátis, tá beleza? Para esse jogo, mesmo o Fluminense poupando algumas peças, ainda assim eu acredito que o Fluminense é favorito contra o Santos. O Santos vem jogando muito mal, principalmente quando joga fora de casa. É uma draga. E eu acredito aí que o Fluminense possa vencer o jogo. Claro, não concordo com essa odd de 1,51. Eu acho que essa odd deveria estar bem mais alta, até porque eu acho bem provável que o Diniz poupe alguns jogadores devido aos jogos da Copa Libertadores. Então, assim, vou deixar back Fluminense, mas acredito que o Fluminense aí possa pegar ao vivo, pegar uma odd bem mais interessante aí. É back Fluminense para vencer o Santos, tá beleza? O último jogo, às 16 horas, tem um jogo aqui entre o Internacional e o Cuiabá. O Internacional aqui que está em 10º colocado com 23 pontos, vai jogar aqui com o Cuiabá, que está em 12º colocado, tá ok? Se a gente for pegar aqui, rapaziada, olha, o Internacional dentro de casa dos últimos 5 jogos aqui, ó, são 3 vitórias e 2 empates, empatou de 0-0 com o Palmeiras, empatou de 0-0 com o Cruzeiro, ganhou do Medellín, ganhou do Vasco e ganhou do América Mineiro. Cuiabá fora de casa dos últimos 5, ganhou 3, empatou 1 e ganhou 1. O último jogo ganhou na casa do Fortaleza, perdeu para o Vasco, empatou com o Corinthians, ganhou do Goiás e ganhou do Cruzeiro. O que a gente tem aqui do Internacional, rapaziada, é que o Valência vai ser poupado desse jogo. E a provável escalação aqui, ó, Vitão, Bruno Henrique, Maurício, Pedro Henrique e Luiz Adriano já estão à disposição do técnico D. E a possível escalação do Internacional é Rochete, Busto, Vitão, Mercado e René, Johnny, Depena ou Maurício, Arangues e o Wenderson, Alan Patrick e Luiz Adriano ou Valência. Mas a informação que a gente tem é que o Valência vai ser poupado, vai ser Luiz Adriano mesmo no ataque, tá ok? Do Cuiabá, a gente foi atrás de informações, não tem informação do Cuiabá ainda. Vai com o time titular, né? Que só tem o campeonato para jogar. Vai com o titular, mas só que a escalação do Cuiabá ainda não está disponível. Outro time que a gente vai postar lá no Instagram também, no Telegram, a escalação do Cuiabá quando tiver à disposição, tá ok? Para esse jogo, as odds estão pagando no momento 1,90 para o Internacional, 3,50 para o empate e 4,33 para o Cuiabá. O Cuiabá que é um bom mandante no campeonato. O Internacional precisa melhorar bastante, principalmente ali na linha de fazer gols e marcando pouquíssimos gols no campeonato, mas acredito que o Internacional possa levar a melhor. Eu vou ser mais conservador? Vou, porque o Internacional também, apesar de ter essa possível escalação já disponível, pode ser que o Kudê possa poupar alguns jogadores. Então, por isso, eu vou me segurar também aqui nesse empate anula aposta. Ao vivo, dá para pegar essa odd bem mais interessante. Lembrando que eu tô pegando mais um empate anula ali, rapaziada, porque alguns times podem poupar alguns jogadores. Vai ter rodada terça e quarta-feira da Copa Libertadores aí, Copa Sul-Americana. Então,
muito cuidado aí, tá beleza? Vamos agora aqui para os jogos das 18h30, na verdade vai ter o jogo aqui do Corinthians e o Vasco. O Corinthians aqui está em 15º colocado com 16 pontos, apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento, e vai jogar com o último colocado, o pior time do campeonato, o Vasco, com apenas 8 pontos. Se a gente pegar aqui os jogos do Corinthians dentro de casa, vem de 3 vitórias consecutivas e uma derrota. Dos últimos 5 ganhou 4 e perdeu 1. Ganhou o último jogo 2-1 para o do São Paulo, ganhou do América Mineiro, ganhou do Universitário, perdeu pro Red Bull Bragantino e ganhou do Liverpool. Já o Vasco jogando fora de casa é uma draga. Dos últimos 5 jogos aqui foram 4 derrotas consecutivas e um empate. Perdeu pro Botafogo, pro Internacional, pro Vasco, pro São Paulo, empatou com o Curitiba. As odds estão pagando no momento 1,83 para o Corinthians, 3,30 para o empate e 4,75 para o Vasco. Ó, no Corinthians, possivelmente pode acontecer a estreia do zagueiro Lucas Veríssimo, que já está registrado na CBF e tem condição de estrear contra o Vasco. Eu acho pouco provável, mas vai ficar à disposição. O jogo do Corinthians, o Corinthians não terá torcida, rapaziada. A Fiel não vai estar em campo lá, não vai estar na arquibancada, na verdade. O Corinthians, ele foi julgado e punido por cantos homofóbicos no clássico contra o Palmeiras contra o São Paulo em maio. A possível escalação do Corinthians é Cássio, Fagner, Bruno Mendes ou Caetano, Gil e Matheus Bidu, Fausto Vera, Maicon, Adson e Renato Augusto. Eu acho pouco provável o Renato Augusto jogar, mas como o Corinthians precisa muito pontuar para se distanciar da zona de rebaixamento, eu acho pouco provável. Acho que devem colocar ele no segundo jogo ali do São Paulo ali, apesar de ter muito tempo daqui para lá, né? E o Alberto e Roger Guedes, tá ok? Já o Vasco, rapaziada, mais uma vez vai ter muitas mudanças no time, principalmente na parte do ataque. Um apresentado nessa quinta-feira, que foi o Praxedes, já foi regularizado e tem condição de jogo, provavelmente vai ser titular. Sebastião Ferreira também foi anunciado e também foi registrado no BID, provavelmente também estreia contra o Corinthians. Lembrando que o Vasco tem um retrospecto horrível contra o Corinthians, nunca balançou as redes jogando na casa do Corinthians, tá ok? A possível escalação do Vasco: Léo Jardim, Miranda, Campasso, Léo, Puma, Medel, Jair, Praxedes, Lucas Piton, Figueiredo e Sebastião Ferreira. Essa é a possível escalação do Vasco, tá ok? O jogo do Corinthians, apesar do time do Corinthians ter essa provável escalação, eu acho que alguns jogadores podem ser poupados, principalmente Renato Augusto, ok? Mas mesmo assim, eu acredito que dentro de casa o Corinthians ganhe do frágil Vasco. O Corinthians tem que ganhar do Vasco, cara. Tem que aproveitar essa fase ruim do Vasco e pontuar para se distanciar ali da zona de rebaixamento, que é apenas 2 pontos. Então, se você cochilar, logo você tá dentro da zona e é complicado, que a pressão é muito grande, tá ok? Vou deixar Beck Corinthians. Você pode pegar também o empate anula aí para o Corinthians contra o Vasco, tá beleza? Vamos embora para o outro jogo. O outro jogo, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Fortaleza e Red Bull Bragantino, rapaziada, é o seguinte. Se a gente for ver aqui, ó, o Fortaleza está em 9º colocado com 23 pontos. E acima do Fortaleza, em 8º, está o Red Bull Bragantino com 25 pontos. Aqui, se o Fortaleza joga dentro de casa, os últimos 5 jogos, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Bragantino fora de casa vem de 3 derrotas consecutivas. O Fortaleza, não achamos pouquíssimas informações do Fortaleza, pouquíssimas informações. A tendência é que vá com o time titular, pelo menos até o momento, o que a gente está sabendo. O time do Red Bull Bragantino aqui tem muitos jogadores suspensos para o duelo e a lista de desfalque é grande. É Alejandro, é Eduardo Santos, é Elinho, é Henri Mosqueira, é Jadson, Léo, Lucas, Nátio, Natan e Raul. A lista é extensa aí de suspensos aí e contusão no jogo do Red Bull Bragantino, tá beleza? As odds estão pagando no momento 2,10 para o Fortaleza, 3,30 para o empate e 3,60 para o Red Bull Bragantino. Outro jogo que eu vou cercar também na linha de empate anula.
até porque as informações do Fortaleza que eu tive são pouquíssimas, então por isso eu vou ficar no empate, anula a aposta para o Fortaleza contra o Red Bull Bragantino. Para finalizar, às 21 horas, tem um jogo aqui do Atlético Mineiro e o Flamengo. O Flamengo aqui, que é o terceiro colocado com 28 pontos, vai jogar com o Atlético Mineiro, que está em 13º colocado com 21 pontos. Os últimos 5 jogos do Atlético, ganhou apenas um nos últimos 5, 3 empates e 1 derrota. Perdeu para o Corinthians em casa de 1-0. Empatou com o América, empatou com o Red Bull, empatou com o Palmeiras e ganhou do Atlético Paranaense. Fora de casa, o Flamengo dos últimos 5 ganhou 3, empatou 2. Ganhou o último jogo na Copa do Brasil de 2-0 do Grêmio, empatou 0-0 com o Fluminense, ganhou do Atlético Paranaense, empatou com o Palmeiras e ganhou do Santos. A odd, no momento, tá pagando 2,38 para o Galo, 3,20 para o empate e 3,20 para o Flamengo. Filipão ainda não ganhou como comandante do Galo ainda, rapaziada, o negócio lá tá meio complicado, mas em contrapartida, o Filipão vai ter a volta do Matias Zaratio, foi liberado para o departamento médico. Além do Zaratio, o técnico tem o retorno de Germerson, Aranas e Varga, que estavam suspensos no último jogo. A possível escalação do Atlético Mineiro é Everson, Mariano, Igor Rabelo e Germerson, Arana, Otávio, Zaratio, Igor Gomes, Pavon, Paulinho e Hulk. Essa é a provável escalação. Já o Flamengo, rapaziada, vem numa batida muito boa. Vem de uma bela vitória contra o Grêmio fora de casa pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. Aí vamos ver qual é a versão do Flamengo. Se é a versão que vem oscilando no Brasileiro ou se é o Flamengo geralmente que vem jogando com muita intensidade nas Copas. O Flamengo provavelmente vai poupar alguns jogadores. Ainda não tem a escalação disponível, mas provavelmente vai poupar também alguns jogadores. Mas se você for ver quem entra os reservas do Flamengo, ainda assim é um time muito forte, tá beleza? Então o que eu quero dizer, mesmo o Flamengo botando alguns jogos, alguns jogadores reservas, ainda assim tem chance de ganhar o Atlético Mineiro. Claro, a odd tá interessante, eu vou deixar aí Flamengo com empate e a crise vai se instaurar ali no Galo. Eu acho pouquíssimo provável o Galo jogar, pelo que o Galo vem jogando. Não que eu não esteja torcendo pro Galo, mas o que ele vem apresentando, tá apresentando um futebol muito ruim. E um Flamengo com empate, eu acho que tem muito valor aí, tá ok? Faça a sua dupla, meu parceiro, a sua tripla, nada mais que isso. E eu vou deixar aqui uma quadrazinha de empate anula, tá ok? Vou deixar aqui, ó. Empate anula aposta para o Atlético Paranaense. Empate anula aposta para o Fluminense. Empate anula aposta para o Internacional. E empate anula aposta para o Corinthians. Vou acreditar nessa quadrazinha aí. Se preferir, pode pegar só a triplazinha da 16. Mas eu vou acrescentar o Corinthians. Vou acreditar que o Corinthians possa levar a melhor aí, tá ok? Tá beleza? Então é isso aí, meu parceiro. Essas são as tips deste sabadão. Sabadão aqui no canal Ayrton Dicas. E claro, se o vídeo é relevante para você, já dá o like aí, comenta aí pra gente aí, fala o que você tá achando das tips aí, tamo junto e até o próximo vídeo.